Abra comigo sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos de número 8 a 11, depois de 15 a 18. Lucas, capítulo 2, verso 8 a 11, depois verso 15 a 18. Natal é tempo de proclamação. Natal, tempo de proclamação. Lucas 2, o texto diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos juntos aqui na casa do Senhor, em comunhão com o Senhor, com o amado amigo Espírito Santo e com a igreja aqui reunida a parte. Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, obrigado pela tua graça, como falamos que a tua palavra diz e nós cremos, é melhor do que a vida, nossos lábios te louvam. Obrigado por este ano, obrigado por todos os outros 51 domingos que passamos juntos aqui na tua casa, celebrando, Deus da vida, a vitória do Senhor. Obrigado pelo derramar do teu Espírito Santo. E nós renovamos a nossa dependência do Espírito Santo. Nós renovamos o nosso amor a Deus, o nosso serviço ao Senhor através do servir aos outros, a servir a igreja do Senhor. Pedimos permissão ao amado Espírito Santo, a iluminação para desta palavra falar. E que Jesus, o Cristo Nazareno, aquele que nasceu e está entre nós, cresça e que eu, pastor do som. Amém, glória a Deus. Natal é tempo de proclamação. É o que nós veremos hoje, à luz desta palavra, à luz desse texto que nós lemos. Mas antes de mais nada, é preciso ressaltarmos que nós vivenciamos um Natal de princípios. E segundo os princípios bíblicos, esta época é propícia para refletirmos
sobre o verdadeiro sentido do Natal, assim como temos feito nos domingos próximos passados anteriores, que é exatamente o Natal, ou melhor, o nascimento do menino Jesus. É aniversário do Salvador, aquele que nasceu, viveu e morreu por nós e em nosso lugar. Independente da data correta do nascimento de Jesus não ser essa, nós comemoramos o seu aniversário como forma de louvor e gratidão a esse Deus, o nosso Deus, que deu o seu único filho, seu amado filho, para nos salvar. Então, Natal é tempo de proclamação. O verdadeiro significado do Natal não deve ser escondido do mundo e das pessoas que nos cercam. Por esta razão, vamos perceber, por assim dizer, 3 ideias a respeito da proclamação. Nós lemos no texto de Lucas 2, verso 10 e 11. E aqui eu quero destacar a proclamação dos anjos. A primeira proclamação foi a dos anjos. A primeira proclamação do primeiro Natal, ou no primeiro Natal, foi a dos anjos. Os anjos anunciaram a chegada do Messias prometido. Uma promessa de Deus o Pai para a humanidade. Cantamos há pouco e concordamos com a letra da canção de adoração ao nosso Deus, que nos disse: incomparáveis são tuas promessas, Senhor, ou são incomparáveis as promessas do Senhor para mim. De fato, esse Deus que prometeu esse Messias, esse Salvador, ele cumpriu a sua promessa. Jesus veio entre nós e está entre nós. Amém? Veja que no verso 10, esta promessa revelada, ela aconteceu pelos anjos, mas ela fora anunciada, ela fora proclamada primeiramente aos pastores que estavam nos campos trabalhando. Verso 10, o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo, ou estou lhes anunciando, proclamação, estou proclamando boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo, o Salvador ungido, o unigênito do Pai, o único da sua espécie, o consagrado, separados, o Messias prometido, o Cristo. Por isso, referimos a Jesus como o Cristo, o Salvador ungido. Este foi o anúncio do primeiro Natal. Foi um espalhar da mensagem de salvação, descrevendo o real sentido do Natal. Cristo nasceu e foi proclamado esta boa notícia, esta boa nova para todo o povo de Deus, através dos anjos, primeiramente aos pastores que estavam nos campos trabalhando, cuidando dos seus rebanhos. A segunda proclamação está em Lucas 2 também, em 17 e 18, que foi a proclamação pelos pastores. Ou seja, e isso me leva a uma dimensão
e há uma interpretação nitidamente, muito clara, a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito das boas novas. Ou seja, tudo aquilo, preste atenção, tudo aquilo que eu recebo da parte de Deus, eu devo levar adiante. Eu me lembrei do apóstolo Paulo, que quando escreve aos Coríntios, no capítulo 11, e é um texto geralmente utilizado na ministração da Santa Ceia, Paulo fala a respeito daquilo que ele recebeu. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor e compartilho com vocês. E aí ele utiliza uma narrativa a respeito da Santa Ceia, daquela celebração, que ele não participou, mas ele ouvira dizer, mas ele recebeu do Senhor através dos discípulos, através dos apóstolos, ele aprendeu do Senhor. Então ele recebeu essa proclamação, esse anúncio, essas boas novas, e ele passou adiante. Da mesma forma como os anjos receberam essa notícia, essa boa nova de grande alegria, nasceu o Salvador, os próprios pastores que receberam, levaram essa notícia adiante. Isso é um princípio do reino de Deus. Tudo que nós recebemos da parte de Deus, nós devemos levar adiante. E assim fizeram os pastores. Veja comigo, verso 17 e 18. Depois de participarem da chegada do Salvador, olha que convite maravilhoso, eles foram convidados para participar da chegada do Messias, a revelação da grande promessa de Deus o Pai. Então, depois de participarem, depois de verem tudo aquilo que fora anunciado, fora proclamado pelos anjos, ou seja, depois de constatarem que o Messias prometido havia chegado, vejam que os pastores proclamaram. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Ou seja, aquela proclamação recebida dos anjos não ficou só com eles. Eles passaram adiante, percebe? Contaram a todos o que eles tinham recebido, o que eles tinham visto a respeito daquele menino. E olha o resultado, meus irmãos. Veja comigo o verso 18. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. A pergunta é: você tem levado adiante tudo aquilo que você tem recebido de Deus? Você tem proclamado as boas novas de grande alegria? Que Cristo nasceu? Que Cristo está entre nós? E a terceira proclamação é a proclamação por nós cristãos. A proclamação por nós cristãos. A primeira proclamação foi feita pelos anjos. A segunda foram feitas pelos pastores. E a terceira proclamação por nós cristãos. Hoje nós cristãos proclamamos o Cristo vivo, o Jesus ressurreto. Anunciamos Cristo para a salvação dos perdidos, como o único Senhor e suficiente Salvador. Proclamamos que em breve Jesus Cristo voltará para levar os salvos. Nós estamos vivenciando esse tempo.
o tempo da proclamação por nós cristãos. Já não é mais o tempo de proclamação pelos anjos. Você consegue entender isso? Amém? Já não é mais o tempo da proclamação por aqueles magos, por aqueles pastores. Isso já aconteceu. Ou seja, Cristo nasceu. Os pastores foram lá, viram, constataram e anunciaram. Estão entendendo? Sim ou não? Vocês estão aí? Amém? Então nós estamos vivenciando esse terceiro tempo, por assim dizer, que é o tempo da proclamação por nós cristãos. Isso é importante. É importante que você entenda. Porque esse tempo, que é o tempo que se chama hoje, é a hora que se chama agora. É o que vai marcar não só a nossa história, não só a nossa salvação, mas a história e a salvação daqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Só que tem um detalhe. Esse tempo que se chama hoje, e esta hora que se chama agora, é o que vai marcar a vinda de Jesus. Então, o nosso anúncio, a nossa proclamação é que Jesus Cristo salva. Não só que ele chegou, porque isso foi anunciado pelos anjos. Não só que ele nasceu, porque isso foi constatado pelos pastores. Mas que ele morreu, isso todos nós sabemos. A questão é, ele breve voltará. Então, esse tempo de proclamação é um tempo de salvação. É o tempo de proclamar a salvação por meio, através de Jesus Cristo. Esse tempo, preste atenção, ele não vai acontecer de novo. E quando Jesus voltar, já não será mais o tempo de proclamar a salvação. Perceba como que esse tempo é tão importante. Essa proclamação é tão importante quanto a que os anjos fizeram, quanto aos que os pastores constataram. Essa é a nossa missão, meus irmãos, enquanto cristãos. Proclamar que breve Jesus voltará e que ele está vivo, ressurreto, disponível para salvar as pessoas. Você entende isso? Amém? Mais que em qualquer época do ano, Natal é tempo ideal para proclamar de Jesus. Pois é nessa época que as pessoas geralmente abaixam suas guardas, as suas defesas e abrem uma pequena janela em suas vidas espirituais. Então, na minha concepção, Natal é uma janela de oportunidade para proclamar o renascer da esperança. Natal, eu vou repetir, Natal é uma janela de oportunidade para proclamar o renascer da esperança. Principalmente para pessoas cujo Natal, ou cuja época do Natal, é uma época solitária e deprimente do ano. Não poucos perderam seus entes queridos, tiveram decepções, frustrações. São nessas horas que vale mais a companhia, uma palavra amiga, uma palavra de paz, de esperança, de perseverança. Sim, eu sempre tenho dito para vocês que de coisas ruins, de notícias ruins, as pessoas já sabem. Nós não precisamos ficar como que porta-vozes do caos, divulgando o que as pessoas já sabem. Você concorda? O que nós precisamos é proclamar o Evangelho, é trazer esse renascer da esperança, é fazer o que os anjos fizeram. Hoje trago boas notícias, alegres notícias, porque de coisas ruins, irmãos, a internet está cheia. Isso, de certa forma, impregna na gente. Esses dias estava com a Adriana num lugar ali, e de repente chegou várias pessoas, e nós estávamos conversando,
e a pessoa chegou lá e começou a soltar uma notícia ruim lá, de uma situação que ocorreu aí, uma família. E aí as pessoas começaram todas ali, é mesmo, e tal, e eu tentando desviar o assunto ali, né? Mas aquilo vai tomando conta, e se você não cuidar daquilo que você ouve, logo você já está dentro daquela notícia. Logo você já desviou o seu foco. Não estou dizendo com isso que você não pode ou não precisa acessar esse tipo de coisa. Mas a pergunta que fica é, o quanto foi edificante aquela notícia? O quanto levou a gente a perceber algo de esperança? E é tão desconcertante, João, que às vezes as pessoas, Mateus, está acontecendo um fato ali, de repente, a pessoa, em vez de ir lá ajudar a estender a mão, pega o celular e começa a filmar ali o acidente, filmar aquela situação, e não vai ajudar o presbítero Ney. E nós só temos o acesso porque essas coisas acontecem, porque as pessoas estão desconectadas daquilo que realmente vale a pena, daquilo que realmente edifica. Então, é no mínimo desconcertante esse tipo de coisa. E eu creio que nós estamos perdendo muitas oportunidades de proclamar o Cristo vivo. Quem sabe fechando as janelas de oportunidade, perdendo a oportunidade de proclamar o renascer da esperança. Então a nossa palavra deve ser a palavra dos anjos. Eu trago hoje boas novas de grande alegria. Em meio à guerra, eu trago paz. Em meio à falta de esperança, eu trago a perseverança. Nós não podemos ser egoístas, meus irmãos, guardando só para nós as promessas cumpridas de Deus Pai, através do nascimento de Jesus, o Salvador. Então, é preciso anunciar as boas novas do Evangelho. Boas novas do Evangelho. Eu quero convidar você a você se permitir, sim, nesses últimos dias que antecedem a chegada de um novo ano. Novas notícias. Amém? Boas notícias. Um novo ciclo que se abre, um que se fecha. Se permita, ao ouvir, só coisas boas. Se alguém vem com alguma notícia de tragédia, você se permita, não quero ouvir. Não se corrompa com isso. Se permita só acessar coisas boas, notícias boas. E peça para Deus te afastar, te livrar desses profetas do caos, dessas más notícias. Porque isso não vai edificar nada, irmãos. Não vai acrescentar nada na nossa vida. Jesus nasceu, essa é a notícia. Esse é o Evangelho. Cristo vive. E Ele está aqui para salvar, queridos. Para levar salvação. E preste atenção, em todo esse caos que está acontecendo ao nosso redor, é o filho matando mãe, é essa questão do governo, tudo isso que acontece ao nosso redor. Isso acontece por quê? Por falta de proclamação. Porque as pessoas não têm Jesus nas suas vidas. É ou não é? Então, é preciso anunciar as boas novas do Evangelho para que todos possam crer em Jesus e serem salvos por Ele. Use a sua criatividade para aproveitar desta janela de oportunidade que o Natal nos oferece, para proclamarmos a chegada e a mensagem do Salvador. Cristo nasceu, Cristo vive
Jesus reina. Agora veja que a proclamação, por nós, ela deve ser uma proclamação coerente. Falar o que se vive, porque as palavras revelam atitudes. Ou palavras que revelam atitudes. Proclamação coerente, falar o que se vive. E, o mais importante, viver o que se fala. Ou seja, atitudes de acordo com as palavras. Nós proclamamos a Cristo através do nosso testemunho de vida pessoal. Não só daquilo que falamos a respeito de Jesus o Salvador, mas sim daquilo que vivemos. E eu digo mais, somos meio que mais identificados, mais reconhecidos por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. Porque atitudes falam mais que palavras. No modo como nos comportamos, como tratamos as pessoas que nos cercam, como tratamos os irmãos da igreja, os pastores da igreja, os líderes da igreja, os irmãos da célula, como nos comportamos na casa do Senhor, fora da casa do Senhor, na família, na cidade, no condomínio, no trabalho. É lá que nós somos reconhecidos como verdadeiros cristãos, pequenos cristos. É lá que o evangelho vai falar mais alto. E é bem provável que você não precise falar nada. Só pelo fato das pessoas verem Cristo em você, elas vão querer conhecer a Cristo através de você. O Cristo que você representa. Proclamar a Jesus é viver com Jesus, é procurar imitá-lo, assim como o apóstolo Paulo dizia. Eu me lembro que ele disse assim: já não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Mas ele também disse: mas esse viver que ainda tenho na carne, vivo para honrar e glorificar meu Deus. Por isso, preste atenção. Tudo o que você fala, tudo o que você comenta, o que você vê, o que você passa para frente, se vai realmente edificar. Você que está em casa, essa palavra é para você também. Tudo que você ouve, tudo que você vê, não é tudo que você pode passar à frente, porque nem tudo vai edificar, vai salvar pessoas. E tem pessoas que estão observando. E é através disso, a partir disso, que elas vão querer conhecer o Cristo que nós estamos pregando ou o Deus que nós representamos. Eu tenho um texto que Paulo também fala: não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. E é de Paulo também uma palavra seguinte: a ninguém devais alguma coisa a não ser o amor. Então, atitudes nesse tempo de proclamação por nós cristãos. Atitudes falam mais que palavras, mas que sejam atitudes que indicam quem é Cristo. Exemplo, Mateus 12, ou melhor, 2:11, parte B. Os reis magos, os pastores, ofereceram o que eles tinham de melhor, atitude. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Percebam comigo que não foram somente presentes de Natal, de nascimento. Quando uma criança nasce, é comum, depois de um certo tempo, visitarmos e levarmos presentes. Sim ou não? Mas há alguns presentes. Daqui uns dias chega o Samuel aí, fica a dica, né, Marta? Precisa fazer lá a arrecadação lá, hein? Os presentes. São presentes que não são meros presentes. É ou não é? Como foi o caso. Não foram apenas presentes. Foram os melhores presentes, atitudes, externados na prática através desses 3 presentes.
ouro, incenso e mirra. Presentes que reconhecem Cristo como rei, sacerdote e profeta. Por isso, o ouro, representando a realeza, reconhecendo Jesus como rei. O menino Jesus como rei. Aquele que veio para reinar. Percebe? O incenso, reconhecendo Jesus como sacerdote. E a mirra como um profeta. Aquele que daria a sua vida por nós. Falaria das verdades eternas do Pai, mas que também daria a sua vida na cruz do Calvário, por cada um de nós. Então, essas atitudes indicam quem é Cristo, externadas através desses presentes. Atitudes que reconhecem Cristo como rei, como sacerdote e profeta. Então, eu quero encerrar. Eu quero encerrar e relembrar que Natal é oportunidades de recomeço. Um novo ciclo que se abre. Deus é especialista em recomeços, inclusive. Eu desejo para você que a partir deste Natal possamos sentir o calor do amor de Jesus Cristo se espalhando como nunca em nossas vidas. A partir de nós e apesar de nós. De forma que Ele mude o nosso coração. Mude o nosso interior. Mude tudo o que precisa ser mudado. De forma que possamos nascer de novo com Jesus e que as nossas atitudes sejam atitudes de proclamação. Cristo vive. Jesus reina. Que no ano que se finda e no próximo que se inicia, o menino Jesus nasça cada dia em nosso lar e em nossa família. Fica a dica aí e ficam essas palavras. Amém, meus amados? Vamos orar. Você que nos assistiu, nos ouviu, você que esteve aqui, vendo e ouvindo. Essa palavra foi para todos nós. Há uma máxima que diz, não basta só ouvir, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi. É essa a questão. Que você possa orar da onde você está, como você está. Pergunte para Deus. O que você vai fazer com este conteúdo que você recebeu? Nós precisamos fazer valer a pena. Jesus está vivo, a cruz está vazia e Jesus reina. Proclamar que Jesus veio para salvar, Ele está aqui para salvar. Falar mais de Jesus, irmãos. Proclamar mais Jesus, falar mais de Jesus, menos da gente e nada dos outros. É isso que vai salvar as pessoas. O problema é que as coisas estão invertidas. A gente fala mais da gente, fala muito dos outros e nada de Jesus. Eu convido você a inverter isso esse mês. Esse ano, ainda. Se preparar para o ano que vem. Pedir para o Espírito Santo colocar nos seus lábios mais de Jesus. Menos de você e nada dos outros. Se é dos outros, não for para edificação, não quero saber. Não traga essa notícia. Se não vai edificar, não traga, não leve adiante. O mal todo mundo sabe de uma forma muito instantânea. Não precisa levar isso adiante, não vai salvar as pessoas. Esse tipo de notícia.
Cuide bem do que você vai ouvir nos próximos dias, porque disso depende o que você vai falar. Lá em Mateus 12:34 fala, a boca fala do que o coração está cheio. O teu coração está cheio do quê? Daquilo que os anjos proclamaram, hoje vos trago boas novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu Jesus o Messias. O menino Jesus, o prometido, o unigênito do Pai. Morreu, sim, mas ressuscitou, está vivo, está oportunizando salvação. Esta é a verdadeira mensagem que nós, cristãos, temos que proclamar. O que passar disso não procede da boca de Deus. Ei, o apóstolo Paulo vai dizer, amados, nenhum soldado, ninguém que pertence ao exército do Senhor, que se alistou no exército do Pai, vai ficar se envolvendo com essas coisas do mundo. Nós estamos envolvidos em coisas do reino, projetos do reino, meus irmãos. Se você já tem a sua salvação, glória a Deus, mas e as pessoas que ainda não têm? É disso que elas precisam saber, é disso que elas precisam ouvir, e quem vai proclamar somos nós, a igreja do Senhor. Eu convido você a ser profeta daqui para frente, a você fazer como Paulo, rejeitar as coisas que envergonham o evangelho, em nome do Senhor Jesus. É melhor você perder uma amizade do que você perder a sua salvação, ou a oportunidade de você proclamar a salvação a alguém. Cuide do seu vocabulário, porque disto depende a salvação de muitas pessoas. Esta é a minha oração. Vamos fazer juntos. Deus e Pai, quero te pedir em nome do Senhor Jesus, cuide da nossa proclamação, daquilo que vamos falar, do que vamos ver, do que estamos levando adiante. Os anjos receberam uma mensagem poderosa, vindo da tua parte, uma mensagem que veio do céu, boas novas de grande alegria. Anunciaram, Cristo, Senhor, nasceu. Os pastores foram lá, constataram e proclamaram a todos tudo o que tinham visto, tudo o que tinha acontecido. E o resultado foi que todos os que ouviram ficaram admirados. Eu creio que essa salvação foi oportunizada a partir do nascimento do menino Jesus. Agora o Senhor coloca em nossas mãos uma grande missão, uma grande tarefa, enquanto cristãos, proclamarmos que Jesus está aqui para salvar, que Ele quer ser o único Senhor e o suficiente Salvador da humanidade, de proclamarmos, a nossa missão de proclamar que em breve Jesus Cristo vai voltar, mas não mais para proclamar a salvação, para oportunizar a salvação, mas para levar os salvos. Que missão grande, que tarefa importante. Por isso, eu te peço, Senhor, através do Espírito Santo, cuide do nosso vocabulário, cuide daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, que possamos passar adiante somente aquilo que vai edificar, somente aquilo que vai levar à salvação, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos perceber esta janela de oportunidade para fazer renascer a esperança de dias melhores. Em nome do Senhor Jesus, usa cada vida aqui presente, a começar de mim, Senhor. Que as nossas atitudes possam indicar quem é Cristo em nós e quem nós somos em Deus. Nós oramos por esta casa, por esta igreja, pelos irmãos que aqui congregam e que aqui professam o nome santo de Jesus Cristo.
para que o Espírito Santo seja algo real na vida de cada um de nós. E nós já te agradecemos poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.